E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ó, a melhor forma de você estudar... Primeiro, você só consegue estudar com eficácia se você tiver motivação para aprender aquilo. Você tem que gostar daquilo ou ter um senso de que precisa daquilo. Às vezes você não gosta de estudar português, mas precisa ir para um curso. Então você tem que saber que você tem que passar por aquela ponte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na minha opinião, a melhor forma de estudar é montando aula. Monta uma aula, cara. Você tem que estudar o quê? Ciclo de Krebs? Não fica em cima do livro olhando os ciclos de Krebs. Ah, então depois disso vem isso. Aí você copia. Monta um slide e explica pra parede. Ó, pessoal... É mais ou menos a técnica de memorização. Monta uma aula. Porque na medida em que você explicar e conseguir explicar pra uma pessoa... Fixou. Acabou, cara. Você já se explicou. É o jeito que eu estudo. Cara, eu tenho uma pasta no meu computador com... tranquilamente uns 2.000 slides aleatórios. Tipo, nossa. Esses dias eu tava começando a estudar microbiota. Com microbiota e o eixo intestino-cérebro. Eu montei uns 5 slides. Não sei se eu vou usar aquilo, se eu vou dar aula sobre aquilo algum dia. Mas é a forma de você estudar. É o jeito que eu estudo. Agora me diz uma coisa. Por que algumas pessoas têm tamanha facilidade em decorar algo e outras pessoas tamanha dificuldade? Isso tá ligado a QI? Ou tá ligado a déficit de atenção? Cara, eu diria maior que tá ou menor atenção? A motivação. De novo, inclusive eu tenho uma aula lá no Reservatório de Dopamina. Como aprender a gostar de estudar. Quando você coloca o estudo como tendo uma função na sua vida e você se motiva em fazer, é tipo treino, cara. Pra vocês, treino não é só vir puxar ferro. Ele tem uma função, função de saúde. Eu trabalho numa empresa. No final do ano, eles vão contratar alguém para área de comércio exterior. Exigência, falar inglês. Isso. Opa. Tem uma função falar inglês agora. Se eu aprender inglês, eu vou dobrar meu salário. Aí chega o chefe e fala assim, querido, quero você nessa vaga esse final do ano. Exato. Puta, tem uma meta. Exato. Eu vou dobrar meu salário de 5 para 10. Você tem uma função que pode te motivar. Só que você tem que ver isso, cara. E estudo muitas vezes é meio abstrato, porque você está estudando um negócio, você não sabe para que vai usar, se vai dar certo. Então, estudar é um estilo de vida, cara. Você tem que cultivar. E quem memoriza mais é quem tá motivado. Porque pensa assim, ó, quanto maior é a sua motivação para fazer um comportamento, menor é o custo cognitivo daquele comportamento. Vou dar um exemplo. Para vocês irem lá na Green Valley, no carnaval, vai ser custoso para vocês? Não. Tipo, cognitivamente, porra, tem que ir lá na Green Valley. Não. Você fica ansioso. Porque vocês estão motivados, velho. Exatamente. Agora bota o Wesley lá na Green Valley. Você vai chegar na semana e você vai arrumar um monte de desculpa. Você vai ficar doente, vai ficar com dor de cabeça. Filhos da mãe vão querer ir lá, vão foder meu sono, vão... Aí eu começo, pra mim vai ser custoso. Entendi. Agora, vê se é custoso eu estudar. Cara, esses dias, Renato, vou te falar uma verdade aqui. Esses dias eu li um artigo, meu, que eu fiquei de pica dura, cara. Eu li um paper e ele era tão massa, cara, que eu fiquei... tão excitado assim lendo aquele artigo e fiquei tão motivado que eu fiquei eufórico assim, ó. Eu cheguei a ficar tipo, eu vou bater em alguém, cara, eu vou sair na rua e vou quebrar a cara de alguém assim, de tão animado que eu fiquei lendo aquele artigo. Caramba, ele mexeu com o seu psicológico cara, como muito, velho. Como um medicamento. Era um artigo de Deep Brain Stimulation, de estimulação cerebral profunda em ciclo fechado. Que eles praticamente curaram a depressão de uma paciente. Até eu tô aqui. Meu Deus, cara. Qual é o nome do negócio? Deep Brain Stimulation. Nossa, arrepiei agora no bagulho. Cara, se alguém me liga ou bate na porta da minha casa quando eu tô lendo um artigo desses num foco total, eu ignoro, velho. Sério? Você vai deixar tua mina na porta Cara, lá tomando chuva. Cara, eu falo assim, ó, desse horário até esse horário eu vou estudar. É meu horário de foco. Eu boto aqui no silencioso pra não apitar ninguém. Eu falo, pelo amor de Deus, pessoal, se alguém precisar de mim, nesse horário não funciona. Cara, já teve banco me ligando, não sei o que aconteceu. Cara, é o meu horário de estudo, meu. Não pode... Você é amigo pessoal de Wesley Delanogari, esse ou é o parente. foco, hein? Das 6 horas da manhã às 9 horas da manhã, não morra! É, cara. Porque se você morrer, liga pra outro. Manda ligar pra outro. Coloca Não lá adianta, no seu bilhetinho. Se eu morrer das 6 às 9, ligue para outro número. Na minha empresa, velho, no RD, eu mandei mensagem pra todo mundo um dia e falei, ó, ninguém me chama de manhã, velho. Eu não vou responder pica. De manhã eu quero estudar. Eu tô estudando. Você é o gênio do negócio.
Não me É tua chame. responsabilidade. No carnaval você já sai da Green Valley direto pra estudar, cara. Você não vai nem perder horário. Pode crer. Wesley, o que é QI? QI é um coeficiente. Ah, eu tenho um QI mais alto do que fulano, tenho um menor do que ciclano? QI é um coeficiente de inteligência. É um número que a gente dá pro que seria o mais próximo É um da cálculo. inteligência. É um cálculo. Eu não sei exatamente os números, mas dependendo do QI que você consegue chegar por meio de um monte de questionário, de memórias, etc., vários tipos de inteligências, o sujeito pode ser classificado como um cara abaixo da média, na média ou super dotados. Isso. Eu tenho um amigo meu que é neuropsicólogo, que geralmente quem aplica esses testes são neuropsicólogos, que aplicam teste de atenção e tal. E ele quer muito fazer comigo, pra ver se eu tenho algum tipo de... Não QI alto, mas se eu sou... Onde Acima tá o da seu- média. acima da média. Porque, por exemplo, tem um teste, por exemplo, assim. É um monte de risco, é um monte de desenho o teste, um monte de desenho geométrico. Aí você tem que copiar o teste. Você vê ele, a pessoa esconde e você tem que desenhar igual. E depois você tem que explicar qual estratégia você usou para fazer o desenho igual. Tem gente que vai olhar o desenho e vai começar pela lateral dele e vai indo assim. E tem gente que vai usar uma estratégia diferente, que é olhar como se fosse uma forma geométrica em cima da outra. E aí decompõe a forma geométrica e você consegue ver cada uma individual e desenha uma em cima da outra, que vai ficar mais fácil. Entendi. Então eles fazem os cálculos de como você chega a esses raciocínios e vê qual que é a sua média em relação à população geral. Mas é uma medida muito criticada, cara. Não parece hoje ser um bom... Não parece refletir hoje, de fato, uma pessoa hábil. Os testes ou essa avaliação de QI? O QI. O QI parece hoje uma medida que nos dá um indicativo, mas Até ele porque não... se você pega um Muito desenhista, subjetivo. ele consegue É, transcrever isso de forma muito mais tem fácil. outras coisas que poderiam... Não, mas tem umas coisas meio sem explicação, cara. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa vez que eu fui viajar, eu encontrei lá um vizinho conhecendo, um vizinho lá, conversando com ele falou assim, meu filho, ele tem um QI lá, acima do normal, papá. Aí o menino tinha 12 anos, ele já tinha terminado o segundo grau, já estava na faculdade. Aí o cara... Aí 12 anos ele já estava na faculdade. Aí E aí ele são falou assim, casos Renato, quando ele era excepcionais. criança, com 2 anos de idade, ele já fazia Já conta de sabia ler. matemática, É. já escrevia, já sabia ler. Eu falei, meu Deus do céu, com 2 anos de idade, como é que sabe fazer conta de matemática? E aí, com 12 anos de idade, o menino já estava na faculdade. Mas aí E são assim, casos, eu não cara... entendo, tá? Então eu não entrei nos méritos, mas eu não sei nem como é que funciona isso num país como Estados Unidos, uma criança fazer faculdade. Mas ele disse que o cara estava numa faculdade especial para gênios. Lá nos Estados Unidos, a galera que está acompanhando deve saber, tem faculdades e instituições, primário, high school e faculdade Tipo para X-Men, gênios. cara, tipo Eles X-Men. tiram, por exemplo, e ele falou que ele foi selecionado pelo próprio professor. Ele estava na classe, aí o professor mandou chamar os pais e falou assim, olha, não tenho condição de ter essa criança na sala de aula. Essa criança tem que ir para um outro local. Porque os meninos estavam aqui, ele estava lá na frente. E aí a professora identifica, tira, e aí ele vai para um colégio especial, e eu sei que o cara morava lá porque o governo leva a família, entendeu? Dependendo da situação, Eles leva a investem, família. né? Eles Investem, investem. do tipo, vou levar a família. Esse É um louco caso, isso, esse é né, um caso cara? extremo, Muito. cara. Bem extremo, mas o que a Extremo, gente ele vê falou mais... que é 0,0 tantos por cento. Mas da agora, população. um número mais comum, ainda assim, um pouco raro, mas mais comum que a gente, por exemplo, na minha clínica, surge, pipoca às vezes um ao outro, são superdotados. O que é superdotado? É um moleque que está na 5ª série, mas deveria estar na 8ª. Sim. Aí os moleques da 5ª série já vai começar no chat falando de superdotado. Não, eu tenho mas ó, certeza disso. e outra... A 5ª série vai crescer aqui. Vamos falar do superdotado de... de eu outra- imaginei, claro. mas eu tô partindo de um pressuposto que não vai acontecer. É aqui, ó. Não, vai acontecer. O chat Tô partindo Não do tem como, o pressuposto que não vai córtex rolar. pré-frontal É. não tá desenvolvido. Já vão lembrar do cara do Zap Zap lá. E acabou. Vamos. Mas olha o que acontece. Muita gente fala assim, porra, mas nesse quesito de ser superdotado intelectualmente, pô, eu queria ser assim também. Cara, é um inferno pra vida da criança, velho. Porque ela acha todos os amiguinhos tediante. Cara, são tédio, assim. E outra, o superdotado, ele tem profundidade emocional. Ele fica Parece um muito... homenzinho, parece uma mulherzinha, né? Não, e ele assim, fica- maduro, né? E quando fica triste, fica muito mais. Ele é, tipo, superdotado na tristeza também. Pra tudo. Na angústia também. Ele sente aquilo lá muito mais forte do que uma criança comum. E ele se sente deslocado, velho. É o pior de tudo. Tipo, ele olha Deslocado. pros lados, amiguinho... Tudo... Não interessa pra falando os bagulho, tipo, e ele lá na frente, já pensando outras coisas. E isso gera um problema social. Aí as escolas não sabem lidar. Pega uma escola pública, vai saber Imagina que no o cara Brasil. é superdotado. Da onde? O que é isso?
É o cara que é chato, aí o aluno passa de burro porque não para quieto. Claro, para ele, a professor ensinando um negócio que ele já sabe, ele devia estar lá daqui 2, 3 anos. Imagina, Então, Einstein problemão, repetiu de cara. ano. É um problemão. Com